Hariom! Boa tarde, eu sou a Juju. Para quem não assistiu, oi Patita, oi Si, oi Mi. Para quem não assistiu a entrevista de terça, eu sou a Juju, sou professora de yoga. Eu trabalho há um bom tempo com formação de professores, com práticas de yoga. E essa live é uma live especial. Eu agradeço muito o convite da Aliança do Yoga. Achei muito interessante esse trabalho que vem sendo desenvolvido agora pela Aliança de apresentar aos professores. Isso é muito bonito, isso é muito produtivo para nós, para quem está chegando para o yoga. Então, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência em relação à prática de yoga e as técnicas de yoga para quando a gente está vivenciando uma fase turbulenta da vida, né? E com o nosso corpo sofrendo por alguma doença e tudo mais. Então, eu vou convidar vocês para que antes que eu comece a falar sobre esse tema, para que a gente faça um mantra. E aí, então, eu peço para que você feche os seus olhos, que você se acomode um pouquinho no seu corpo, nesse espaço, e que você relaxe os seus ombros, que você relaxe a expressão na sua face, que você se torne consciente desse espaço que é o seu corpo, que você se torne consciente do espaço que você está. Talvez você esteja trabalhando, só ouvindo essa live, mesmo que você não possa fechar os seus olhos, que você se torne consciente dos sons que te rodeiam, das suas sensações. E tudo isso pode ser percebido com um pouquinho de atenção colocada nesse momento. Percebe o seu coração, a sua respiração. Se acomoda nesse lugar que você está. Se acomoda nessa sensação que você está. E aí então você traz as suas mãos colocadas à frente do peito como uma oração. E aí então, se você conhece o mantra, você repete comigo. Se você não conhece, você só ouve. E esse é um pedido pela paz. É um pedido também para que a nossa relação, aqui nesse momento eu me colocando no papel de professora e os ouvintes no papel de aluno, de aprendizes, para que a nossa relação seja ótima, para que aquilo que eu fale seja claro, para que eu tenha essa capacidade de falar de forma clara, para que eu consiga levar o ensino da maneira que deve ser, para que não haja nenhum tipo de problema entre nós, para que a gente aprenda nessa relação, cada um no seu papel, cada um no seu personagem, tomando consciência do papel que a gente desenvolve nesse momento, sem grande apego, sem grande ilusão. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Guru
Swaha Hari Om. Então agora a gente pode conversar sobre esse tema. Eu acredito que aqui quem está assistindo já deve ter sido pego por alguma doença. Às vezes uma gripinha, às vezes uma dorzinha de estômago, às vezes uma rinite alérgica. E a gente sabe o quanto isso incomoda, né? O quanto uma dor, uma doença mexe com a gente, mexe com o nosso emocional. A gente sabe, pela experiência própria, de que realmente ficar doente é uma coisa muito ruim. E aí, claro que a gente faz diversas ações com a intenção de preservar a nossa saúde, nem sempre, né? Mas o objetivo é que a gente tente preservar a nossa saúde. Eu sou uma praticante de yoga que, quando era mais jovem, me sentia muito protegida pela questão de ter uma alimentação mais natural, de ter um estilo de vida mais natural, de ter todo esse trabalho, né, com a mente, com as emoções, que eu ainda não conhecia tão bem quando eu era mais jovem, mas já achava que lidava bem com essas situações. Então eu me sentia muito imune às coisas, né, às doenças e tudo mais. E aí, claro, eu só posso falar de uma doença grave porque eu fui pega por uma doença grave. Então, quem não conhece a minha história, um pouco da minha história é que eu, com uma vida muito agitada, muito trabalho físico, um dia tive um ataque cardíaco muito forte, uma sensação bem ruim, e aí isso me levou até o hospital do coração, com uma pressão muito alta, e aí eu descobri que eu tinha uma síndrome muito louca. E, primeira coisa, eu não descobri a síndrome logo de cara. Eu descobri que eu tinha um tumor na suprarrenal. E aí isso me deu um choque, né? Como assim um tumor? Né? Uma pessoa tão jovem. Até o próprio médico falou, uma pessoa tão jovem, mas é assim mesmo, né? E aí passei por uma cirurgia, um tempo de limitação, toda uma adaptação, né? De cortes e tudo mais, cicatrização, sem poder praticar, sem poder levar a vida que eu levava. E aí, logo depois dessa cirurgia, achando que eu estava livre, um dia eu percebo uma nova coisa estranha no meu seio. E aí já, né, com histórico, fui atrás disso e descobri mais um tumor. E aí, então, comecei a ficar, tem alguma coisa errada. Aí um dia, estava lá, tirei esse tumor também. Aí, todos benignos. E aí um dia, estava lá na Índia e eu comecei a perceber que eu ouvia mal. Falei, nossa, estou ouvindo mal, acho que meu ouvido está entupido, pode ser uma rinite, pode ser uma sinusite, pode ser alguma coisa assim, pode ser esses banhos no Ganga que às vezes a gente toma, né, entra água, pode estar com uma infecção. Pensei em muitas coisas, ouvindo estranho, meio abafado, mas fui deixando isso. Vim para o Brasil e quando eu estava em casa, um dia eu acordei e tinha muito sangue no meu travesseiro. E aí eu vi que esse sangue saía do meu ouvido, fiquei bastante abalada, falei, nossa, devo ter estourado o tímpano, vai saber, né? Por conta de infecção, alguma coisa assim. Fui ao médico, o médico achou realmente que era uma infecção, fui tratada como uma infecção, levou um bom tempo para descobrir que eu tinha mais um tumor. E aí, então, nessa sequência, e aí esse último foi o mais complicado, a cirurgia mais difícil, muitas lesões restaram dessa cirurgia. Esse não era um tumor benigno, ele já era um tumor maligno. A coisa foi se complicando e aí então eu comecei a perceber que nesse turbilhão todo que eu estava passando ainda existia uma praticante, né? Porque eu tinha muito uma ideia do praticante no tapete.
daquele praticante que está sempre fazendo asana, sempre fazendo postura. E eu tive a experiência de passar por toda essa situação, seguindo com turmas de formação, seguindo com as aulas dos alunos, né, quando eu podia. E aí foi uma experiência muito interessante, essa transformação na minha vida, né, me colocar nesse novo lugar, com uma nova maneira de ensinar. E também aquilo que eu fui fazendo para o meu corpo, aquilo que eu fui fazendo para mim, na minha mudança de vida, na minha rotina, baseado nessa jornada, que é essa minha jornada com o yoga. Então, o que eu percebi é que às vezes eu não dava muita importância para os pranayamas. Eu ficava muito no corpo. E aí, então, durante a doença, uma coisa que é incrível é o pranayama. E não precisa ser um pranayama específico. Eu lembro que eu passava muito tempo lidando com a turbulência da mente, com o emocional, para lidar com o medo, para lidar com a expectativa do que viria, respirando. Aquela história de respira e não pira é real. Eu tenho até um relato interessante que quando eu estava no hospital, eu fiquei bastante debilitada depois da cirurgia, porque eu perdi a capacidade de engolir, a capacidade de falar, a audição, tive paralisia do braço esquerdo, paralisia da face dá para perceber, né? No pescoço também. Então, isso me deu um choque, né, de cara, assim, e foi de tudo que poderia ter acontecido, foi bem pouco. E aí, eu tive que ficar bastante tempo no hospital após a cirurgia, foi uma cirurgia grande. Então, eu lembro que eu tava no quarto, e é o quarto de um hospital, né, tem TV, tem algumas coisas, né, e aí eu sentava, né, não podia sair da cama, porque são muitos aparelhos ligados no corpo. Eu sentava na cama, dentro daquilo que era possível cruzar as pernas, porque eu estava num inchaço que eu nunca tinha visto algo parecido, né, pelo tempo de cirurgia, pelo tempo deitada. Eu tentava ficar numa posição mais próxima daquilo que era possível para o corpo e ficava respirando ali. E aí, médicos entravam, enfermeiras entravam, aquele movimento e tudo mais. Aí teve um momento em que o médico chamou o acompanhante que estava comigo na época, chamou o acompanhante e falou: olha, eu estou achando sinceramente que a gente vai ter que entrar com algum medicamento, vou chamar o psiquiatra, porque eu acho que essa menina não está bem. E aí, ainda bem que o acompanhante me conhecia, ele disse: não se preocupa, pode deixar que o que ela tá fazendo ali é algo que é para restabelecer ela. Não, mas ela tá muito quieta, ela não fala, ela não liga a TV. Então eles estavam entendendo toda essa quietude como uma depressão, algum quadro assim que eu estava vivenciando naquele momento. E mesmo dentro do hospital, a gente percebe o benefício de centrar a mente, focar a mente numa outra coisa que não seja aquilo. E eu lembro que eu sempre dizia isso, e é uma coisa que eu digo até hoje para as pessoas que passam por essa condição. Acabo tendo alunas que passam por isso e que vêm pedir informação sobre como passar por essa situação. Eu sempre falo a mesma coisa, é só uma parte de você que não tá bem, uma parte, às vezes é um pedaço. Foca em todo o resto, deixa aquele lá, não, deixa que o corpo vai se organizar, deixa que tudo vai se resolver. E aí, usa a respiração como algo para te nutrir. Usa a respiração para deixar, e isso era muito incrível realmente, porque eu era monitorada o tempo todo para saber a oxigenação do corpo, né? Porque eu não sabia de toda essa rotina de hospital.
Mas como a gente fica muito tempo deitado e tudo mais, tem que ser monitorado se vai oxigênio para as extremidades. E eu era monitorada e era incrível o nível de oxigênio que eu tinha nas extremidades, mesmo com tanto tempo ali deitado e tudo mais. Então, eu acho que isso, assim, é uma das coisas que eu acho mais essencial para que a gente consiga manter, né, a nossa energia em ordem. Independente da turbulência que está acontecendo do lado de fora, mesmo num ambiente difícil, mesmo vivendo num espaço complicado, num hospital, numa sala de quimioterapia, num tratamento de radioterapia, você pode colocar aí a sua mente como a respiração como um objetivo para a sua mente manter o foco. E quando a gente mantém o foco, é muito importante, né? Ter metas. Eu sempre falo isso para as pessoas quando elas estão passando por uma situação difícil. Tenha meta. Estabeleça uma meta. E aí, eu, por exemplo, tinha que aprender a engolir para poder sair do hospital sem um cano enfiado pelo meu nariz que me trazia alimentação. Que eu não lembro, uma sonda, eu não lembro como que é o nome disso, mas é uma sonda que vai para o estômago. Então, eu estabeleci uma meta. E a minha meta era, eu preciso aprender a engolir. Eu preciso aprender a mastigar, engolir e trazer esse alimento para o estômago. Pode parecer uma coisa boba, mas a sorte é que eu já conhecia yoga, então eu precisava me concentrar demais para que eu não aspirasse aquele alimento, para que aquele alimento não fosse parar na minha traqueia, para que aquilo não fosse parar no meu pulmão. Beber água não era uma coisa simples, a coisa mais básica que existe, né? Beber água, comer. E aí eu percebi naquele momento o quanto esse momento sagrado de se alimentar, nós hoje em dia perdemos a noção e a gente passa esse momento olhando, por exemplo, que nem agora é o horário do almoço, talvez você esteja almoçando e vendo essa live, né? Então, a gente não percebe o que a gente come, a gente não percebe como a gente engole, a gente não percebe o que a gente está ingerindo, como a gente está ingerindo, que tipo de mente eu tenho naquele momento que eu estou ingerindo. Então, eu tive a oportunidade, nessa dificuldade, de criar uma relação diferente com esse momento, reconhecendo esse momento de se alimentar como algo sagrado e estabelecer uma meta. Então eu coloquei uma meta de que eu teria que aprender a comer e engolir em uma semana. Foi uma meta bastante, assim, que eu queria muito sair do hospital o quanto antes, então eu queria fazer muito esforço. E aí a disciplina me fazia pedir toda hora algo para comer. Só que para comer eu dependia de uma fono ao meu lado. Então eu tinha que pedir toda hora, eu ficava pedindo muitas vezes, enchendo o saco das fonos para que elas fossem pro quarto para me dar alguma coisa. Eu sempre falava que eu estava com fome. Mesmo recebendo alimentação via sonda, né? Os médicos estranhavam um pouquinho, mas a gente pode, nesse momento, eu mentia um pouquinho, dizendo, não, eu preciso comer, eu sinto fome, eu sinto vontade de mastigar. E aí era a meta de sair daquela condição. Então, quando a gente está numa doença, e uma doença grave, a primeira reação do medo faz com que você trave. E esse travar, às vezes, não deixa claro para você que existem ações que a gente pode tomar em relação a isso. Então, uma ação como é que eu vou lidar com isso através da medicina? Esse médico é confiável, aquele médico é confiável? Tem formas. E você tem que fazer alguma coisa, não tem jeito. A gente vive uma era muito boa, onde existe muita ciência para lidar com toda essa situação. Então, estabeleça a meta. Eu quero encontrar um médico que saiba lidar com isso. A outra meta é em quanto tempo eu quero resolver essa situação.
tendo, claro, uma flexibilidade para entender que mesmo você fazendo todas as ações adequadas, não é você que manda no resultado. O resultado pode ser muito diferente disso. Então, por exemplo, às vezes eles acham que você tem que fazer um tratamento de radioterapia durante 20 sessões. Depois eles acham que não, que tem que ser 30 sessões. Então, assim, ter essa flexibilidade de que tudo bem, eu vou fazer isso, eu vou cumprir com isso, e em tanto tempo eu quero tentar resolver essa situação com um pouquinho de flexibilidade, sem frustração, se isso não se resolver. Eu falo isso porque logo depois desse problema, eu tive uma aluna que faleceu, né? Mas que ela teve um câncer muito sério de útero e foi alastrando, pegando intestino e tudo mais. E a primeira coisa que ela fez foi vir atrás de mim para me pedir instrução, para dizer como que você passou por isso. E eu fui tentando, eu brinco, eu falo que ela foi uma experiência boa, porque ela foi a primeira aluna que teve um problema assim grave depois de mim, e ela foi me pedindo orientações, então eu fui construindo uma maneira de ela lidar com aquilo, né? E aí eu conversava com ela sobre esse assunto. Primeiro, tenha uma meta de curto prazo. O que você quer, né? Você quer se libertar da dor? Você quer o quê exatamente? Você quer se libertar? Porque, claro, a meta eu quero que isso desapareça. Meio que misteriosamente, a gente tem essa ilusão, eu quero que isso desapareça. Então a gente tem que ter claro que não é assim, né? E aí, então, ela foi toda nesse processo de criando metas com o tempo. Ela passou por um processo muito interessante, que aí a gente entra também na questão da alimentação, né? Que o yoga pede, é muito interessante isso, né? Essa alimentação vegetariana, essa alimentação mais pura, é uma coisa que, pela minha experiência, faz uma diferença incrível. Por conta da dificuldade em engolir, né? É claro que depois, eu até nem contei isso, né? Eu fiz eu criei a meta do tempo para voltar a engolir. Eu consegui voltar a engolir, eu consegui sair do hospital muito mais cedo, só que com alimentação líquida, meio pastosa. Então, pela alimentação líquida, o que era possível comer eram coisas vegetais, tudo batido, né? Verduras, tudo vegetariano, tudo mais limpo possível, mais livre. E aí, claro, você aproveita esse momento, né, para tirar todo tipo de agrotóxico, tudo isso. Eu não podia comer grão, eu não podia comer quase nada. Então, a gente percebe, e aí eu volto para a história da menina, que quando ela entrou com uma alimentação assim, mesmo que ela tinha capacidade de engolir, ela estava perfeita. Mas quando ela entrou com uma alimentação mais pura, ela teve um resultado incrível no nível de vitamina no corpo dela e tudo mais. Então a gente percebe que o nosso hábito daquilo que a gente come, né? Nesse momento da doença, talvez a doença seja, não tô querendo dizer que é por conta disso que você adoeceu. Talvez a doença seja um alerta de que o seu corpo não tolera certas coisas. E aí a gente tem que pensar, né, o que eu como. E aí volta o assunto, como eu como, né? Que atenção eu dou nesse momento, né? O que eu tô fazendo nesse momento em que eu tô ingerindo algo que é um super presente, ou seja, aquele sagrado alimento apareceu para mim. Eu fui lá no mercado buscar, alguém colheu aquele arroz, alguém plantou aquele arroz, alguém colheu aquele arroz, alguém fez com que aquele arroz chegasse até a prateleira do mercado para que estivesse agora na minha frente, e para me alimentar. E enquanto eu estou comendo aquilo, que atenção eu dou para isso, né? Que presença que eu dou para isso. Então, o estado de yoga é isso. Eu vou me alimentar, eu preciso realmente me alimentar, eu preciso realmente me nutrir. Eu não posso só jogar algo para dentro do meu corpo, achando que o meu corpo faz
o serviço. Não, tomar consciência dessa ação, fazer da sua alimentação uma meditação, fazer do ato de tomar a água uma meditação, agradecer por esse elemento água que chegou até você. Exatamente. A Inspire Yoga SP falou, mas às vezes as pessoas não enxergam isso e mantêm os maus hábitos alimentares e esperam que os remédios façam a parte de curar. Exatamente isso. E aí a coisa linda que eu acho incrível do Ayurveda, que o Ayurveda coloca o alimento como a medicina. Eu não tinha nada de conhecimento, eu falo não tinha, parece que agora eu tenho, mas também eu não tenho nada de conhecimento do Ayurveda, mas naquela época da recuperação, eu comecei a pesquisar muita coisa, querer saber. Eu até fui fazer um tratamento ayurvédico que trouxe a minha voz de volta. Isso foi assim uma coisa mágica. Foi tão incrível que aí você vê que realmente quando a gente muda a nossa maneira de se comportar com aquilo que a gente ingere, né? Quando a gente toma cuidado com o nosso corpo, com a maneira de olhar o corpo, não escolher um creme, escolher um óleo, saber que óleo usar, tudo isso faz diferença. Uma outra coisa importante aqui, então, estava falando aqui antes de falar dessa coisa importante, estava falando aqui dessa amiga que passou por essa doença muito séria. Ela tinha uma ansiedade, uma expectativa muito grande em fazer a prática, então às vezes eu ia no hospital para visitá-la, porque ela ficou muito tempo internada. Eu ia no hospital para visitar e aí eu oferecia para ela que prática? Respiração. Volto de novo no tema, não pode fazer nada, não pode se mexer, vamos respirar. E vamos respirar de forma consciente. E vamos ver tudo aquilo que vai surgindo através dessa respiração. A respiração coloca a gente muito conectado com a nossa emoção. Então você vai vendo que vai surgindo coisas, vai subindo, é como se a gente com a respiração começasse a mexer naquela água que está ali parada, e aí começa a subir coisas e você vai vendo coisas que você não tinha capacidade de ver. Então, esse momento, né, bonito de respirar, de se conectar e olhar para si mesmo é essencial quando você está doente. Porque muitas vezes a gente tem na doença, isso a gente expressa a nossa carência. E às vezes a nossa carência é emocional. Então é aquela coisa, a dor nem é tão grande, mas você... ai, que sofrimento, né? Ai, que horror. Ai, que terror. É uma dor, ela tem começo, meio e fim. Então, quando você tem essa objetividade em relação àquilo que está acontecendo com você, isso é um desenvolvimento, não é uma coisa que você ganha de uma hora para outra, tem que fazer um esforço. Quando você tem essa objetividade em relação àquilo que você está passando, e pode ser que aquilo vai demorar 2, 3 anos para passar, não importa o tempo, tem essa objetividade, é só uma dor, tem começo, meio e fim, é só uma doença, tem começo, meio e fim, mesmo que o fim seja a doença levar a minha vida, teve fim para o corpo, então a relação com o corpo tem que se transformar. E essa amiga, durante as respirações, ela trazia à tona muitos desejos, muitas expectativas, muitas coisas que ela falava, eu tenho muitas coisas para realizar, então eu sei que eu vou sair dessa doença, ela sempre falava isso. E aí eu visitava ela, e teve uma vez em que eu fui visitar e que ela estava lendo um livro que por acaso eu tinha deixado um livro para ela do Yogananda, para que ela lesse o livro no tempo lá e para ela visse um pouquinho mais do yoga. E ela estava com um livro na cabeceira, eu entrei e falei, vamos lá, vamos respirar, o que você quer fazer hoje? Ela falou, não, eu quero só conversar. E aí eu falei, como você está se sentindo? Ela estava realmente bastante abatida e ela falou para mim,
assim, o médico disse que eu não vou sobreviver. Aí eu falei pra ela, mas como não vai sobreviver, né? Às vezes o médico disse isso pra tentando amenizar a situação. E aí ela falou assim pra mim, não, mas eu estou bem com isso. Ela falou, eu acho que eu estou bem com isso. Eu falei, mas e as coisas que você tinha pra realizar? Que você falou que você tinha pra realizar? E aí ela me contou. Ela falou assim, eu queria casar. Meu marido arranjou o casamento aqui, nós casamos. Ela falou, então eu tô casada. Ela falou assim, eu queria ter filho, mas eu perdi o útero. Então eu acho que não é pra ter filho. Ela falou, então eu acho que a maioria das coisas estão resolvidas, então eu acho que tá tudo bem. E aí a gente percebe que existiu ali, né, com esse período, eu falo que sempre o hospital é um ashram. A gente acha que a gente vai para um ashram na Índia, né, para aprender muita coisa, mas o hospital também é um ashram. Porque você fica num isolamento, você tem que lidar com todas as suas situações ali sozinho. Muitas vezes você fica na dependência, né? E aí, muitas vezes você tá lutando contra tudo aquilo que tá acontecendo, né? Relutando com aquilo. E aí, ela se colocou nessa posição de entrega, realmente entendeu um pouquinho, entendeu um pouquinho, não entendeu muito, né? Sobre essa visão de yoga. Entrega, confia, não briga e tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Cada um tem a sua história, o seu tempo, a sua jornada. E aí, poucos dias depois, ela veio a falecer. Era uma moça muito nova, claro. Realmente é uma coisa que a gente fica meio assustado, né? Mas é parte de existir. Nascimento, crescimento, envelhecimento, se você tiver sorte, e a sua morte. O corpo deixa de existir. Então, quando a gente tem essa visão, né, da vida, da jornada de yoga, de uma vida espiritualizada, esse entendimento de que o corpo é somente um veículo, é algo que você está usando, uma ferramenta que você está usando, em que você tem que cuidar bem enquanto você usa, claro, né? E ele serve para você experienciar as coisas do mundo, as coisas da vida, né? Prazeres e dores e tudo mais. E que vai chegar uma hora em que você vai ter que deixar esse corpo. Ele não vai mais ser um instrumento útil, ele vai estar cansado, vai estar envelhecido, vai estar adoecido. Então, essa maturidade em relação à morte é algo que é essencial nessa trajetória. Então, quando eu, por exemplo, fui ensinar algumas pessoas, eu fiz um workshop uma vez falando sobre yoga e câncer, né? E aí as pessoas que foram todas estavam vivendo esse problema ou tinham alguém próximo vivendo esse problema. E eu até fiz uma vez só, porque depois eu fiquei com muito medo de ficar parecendo que o que eu estava oferecendo era algo com uma coisa de cura, né? E eu acho que a cura, ela tá mais relacionada a você olhar para a maravilha da vida, né? Não descartar a doença como um intervalo da vida. Porque muitas vezes as pessoas colocam isso como um intervalo. Eu não estou vivendo. Eu não estou vivendo o que eu deveria viver. Não, a doença é exatamente aquilo que você deveria viver. Você está vivendo. Então, viva isso e não passa por isso com superficialidade. Olha para essa experiência como algo profundo. Talvez você saia, você renasça nessa situação. Você olhe para essa situação e enxergue em você as suas necessidades, as suas carências, as suas brigas, as suas lutas internas, a sua necessidade de não parecer vulnerável, né? Então é uma chance, é uma oportunidade de você se colocar num lugar de cuidado. Primeiro o autocuidado, né? O que a gente deseja sempre é ter paz, né? E se sentir bem.
A Fátima falou assim, cuidar da saúde para não precisar cuidar da doença. Isso aí, Fátima. Amo a Ayurveda. O João falou, tudo bem comigo? Sim, tá tudo bem comigo, João, com você também. Então, a gente vê, né, milhares de coisas acontecendo nesse momento de doença, de fragilidade. Então, a primeira coisa é cuidar de mim. Como é que eu vou cuidar de mim nesse momento, né? O que o meu corpo precisa, o que o meu corpo pede. Então, no caso da alimentação, por exemplo, a alimentação o mais natural possível, o mais nutritiva possível. Quanto mais eu puder encher o meu corpo de nutriente para que ele se restabeleça o quanto antes, para que ele permaneça com o sistema imunológico lá em cima, qualquer que seja o problema, uma gripe. Às vezes, uma coisa interessante, né? Agora a gente está vivendo uma fase onde todo mundo está com medo de adoecer. Claro, algumas pessoas pegam o coronavírus e ficam bem até depois, né? Não sentem nada, perdem o paladar. Outras pessoas vão parar no hospital, outras pessoas morrem. Ou seja, é um vírus que não dá para entender o que pode acontecer. Dá para ficar nítido que em cada corpo parece que ele tem uma reação. Cada um tem que viver a sua história com essa situação, né? Com esse vírus. E uma coisa importante, né? Nós temos tanto medo, às vezes, da doença, mas esse é um momento para você refletir sobre o quê? Sobre a impermanência, né? Tudo aquilo que você via como assim, meta de 2020. Uma doença veio, um vírus veio e virou sua vida do avesso, né? Tirou o seu tapete, puxou o seu tapete, fez você reconstruir o seu trabalho, a sua vida, o seu relacionamento, fez você mudar tudo por conta de uma situação. E aí, como é que você lida com o medo disso? Eu sempre falo, será que a gente está preparado para o fim? Será que a gente está preparado para terminar? A gente não medita sobre isso, né? Não reflete sobre isso, que é uma coisa linda que tem, que eu acho lindo, né? Nessa tradição, tem um mantra, que é um mantra que faz uma saudação à morte. Eu acho isso incrível. Você faz uma saudação a Shiva, você faz uma saudação à morte. Isso é um mantra que eu fazia bastante, porque estava nítido que eu ia morrer. Eu não sabia como eu ia morrer nessa cirurgia da cabeça, mas eu meio que me preparei, e eu tive 1 ano para me preparar. Tem esse detalhe, tive 1 ano para me preparar antes da cirurgia, porque eu não conseguia achar nenhum médico que encarasse a cirurgia. Eu passei por vários hospitais. Então eu tive 1 ano para lidar com isso. E nesse 1 ano eu fui fazendo todo um trabalho mental para lidar com isso, para lidar com o fim. E aí, sem falar para ninguém, claro, você não vai falar isso para as pessoas que te amam, para não deixar as pessoas abaladas, né? Mas internamente eu ia resolvendo situações com pai, com mãe, com irmãos, com amigos, com tudo. Esse trabalho, eu falo um trabalho terapêutico, né? Esse trabalho terapêutico é algo essencial. Quando você é chacoalhado na vida, e esse momento que a gente está vivendo é maravilhoso para isso. Esse momento coloca a gente nessa reflexão, como que eu me relaciono? Primeiro comigo, né? A quarentena trouxe uma coisa interessantíssima, que é todo mundo engordando porque começou a comer que nem louco. Então, como que eu me relaciono comigo? Como que eu cuido desse corpo, né? O que eu ofereço para esse corpo em termos de nutrição, de carinho, né? De oferecer natureza para o corpo, oferecer banho de sol, banho de mar, banho de cachoeira, banho de chuva, o que quer que seja. O que eu ofereço? Como que eu me relaciono com isso? Como que eu me sinto nesse espaço, né? E esse espaço vai mudar. Eu posso de uma hora para outra perder um dedo, perder um braço, perder uma perna, posso sofrer um acidente e perder, sei lá, a memória. Pode tanta coisa acontecer. Então, quanto que eu agradeço por essa perfeição que eu tenho agora, né? Eu tenho tudo isso à minha disposição.
Então, a gente vê que esse momento, né, de lidar com a doença, coloca a gente numa situação de devoto, de agradecer o tempo todo pela vida que teve. E aí esse agradecimento, você acorda e fala, eu tô vivo hoje. Olha que interessante. Eu tô enxergando hoje. E eu tô com 40 e poucos anos, não vou falar quanto. Eu tô com 40 e poucos anos, mas você começa a perceber que você já começa a enxergar e tem que fazer assim, né? Com o olho. Ou seja, essa capacidade tá diminuindo com o tempo. Como que eu vou lidar com essa diminuição, né? Como que eu vou lidar com tudo aquilo que pode acontecer com esse corpo, né? Então, enquanto eu agradeço. Eu tenho apetite, eu agradeço. Eu tenho saúde, eu agradeço. Eu não tenho saúde, eu tô bem debilitado, eu foco naquilo que eu tenho de bom. Eu tô debilitada, eu tenho dificuldades, mas eu posso respirar. Olha que bênção, né? Eu posso levantar um braço, olha que maravilha. Então eu tenho que agradecer isso. Eu posso comer com a minha própria mão, né? Então, olha que bênção. A gente se torna realmente uma pessoa, posso dizer aqui, religiosa, porque aí você olha pra você e tudo você fala, obrigada por estar assim do jeito que eu tô. Então, esse momento coloca a gente nessa visão, como que eu me relaciono comigo, quanto de gratidão eu tenho por essa perfeição que todos nós somos, né? Quanto que eu agradeço a isso. Coloca a gente na situação de como que eu me relaciono com os outros, nesse confinamento, né? Que tipo de relação eu tenho? Então, existe coisa para ser perdoada, existe coisa para ser esquecida, existe história para ser apagada. Faz isso quanto antes, não carrega nada com você. Você vai carregar isso para que lugar? Não tem nenhum lugar. Tá muito difícil de lidar, lida com isso na terapia. Faz alguma coisa, não carrega isso com você. Não carrega o sofrimento, a história que você tem com a sua mãe, com o seu pai. São só pessoas que estão tentando ser felizes do mesmo jeito que você. Eles fizeram coisas erradas, pode ter feito coisa certa, o que quer que seja, mas eles te deram algo que é fenomenal, que ninguém vai poder dar para você, só eles, que é a vida. Então, a gente tem que ir mudando os nossos olhares. Ter o seu irmão, ter a sua irmã, qualquer dificuldade que você tenha com o seu marido, com o seu filho, é o momento de você parar e analisar como que eu me relaciono com essas pessoas, o que eu posso fazer e o que eu posso fazer em mim. Não é tentar mudar do lado de fora, o que eu posso fazer em mim para tentar transformar essa situação, para tentar tirar esse peso do coração, para tentar aliviar essa raiva, esse incômodo, essa tristeza que eu carrego comigo. E aí, se liberta. A gente faz yoga para andar leve. É para andar leve de verdade, não é para deixar andar com peso nos ombros, com peso na cabeça, né? Com aquele coração apertado, com aquela situação mal resolvida. Não tem situação para resolver, não consegue resolver a situação de jeito nenhum. Ainda existe forma de fazer isso. Eu não consigo resolver. Mantra, reza. Isso é uma coisa que me ajudava demais, é claro. Sentava e a única coisa que eu podia fazer era mantra. Eu ficava pedindo para Ganesha, me ajuda, Ganesha, a eliminar esse obstáculo. Esse obstáculo aqui da minha mente que quer que tudo se resolva para ontem. Né? Claro que eu queria que tudo se resolvesse o mais rápido possível, que tudo voltasse a ser como era antes. Todo mundo tem essa ilusão. Todo mundo tem esse sonho. Então, nesse momento da doença, você fala, eu só quero voltar a ter aquela vida de antes. Não vai ter. Então, pede para Ganesha para que ele te ajude a lidar com esses obstáculos. Pede para Ganesha, mantra, faz qualquer coisa, oração, se você gosta de oração, pedindo para lidar com essa deficiência, essa dificuldade que você tem para lidar com certas pessoas. E ainda mesmo fazendo mantra, não tem mais nada para fazer, já fez mantra, já fez tudo, e mesmo assim está na dificuldade, ainda tem mais uma coisa que pode ser feita: se afastar.
quando a gente não consegue lidar de maneira alguma com aquela situação. Aquilo é muito difícil para nós. Eu não consigo lidar com aquilo. Tá muito complicado mesmo, tô falando em relação a pessoas, né? Se afasta da pessoa. Se afasta mesmo. E veja se aquilo não é algo que realmente aquela pessoa tem como um problema de comportamento que para você é intolerável. Você tolera dentro do limite da sua paz. Então, esse é o momento para a gente refletir isso, né? Tô falando aqui da doença, desse Covid que a gente tá vivendo, para quem tá entrando agora. E aí, a última forma da gente refletir é em relação a como a gente lida, né? Com tudo isso. E eu falei a natureza, eu apontei pra cá, ninguém sabe, né? Eu apontei pra cá porque aqui tem árvore, tem sol, então tô apontando pra natureza. Como que a gente lida com isso? Então, volto naquele assunto, quando a comida tá no meu prato, eu consigo refletir na bênção de que é ter comida no prato, de que isso veio da terra, de que tem a força do sol colocada ali, que tem a água colocada ali, tudo isso é presente, né? Como que eu lido com isso? E o que eu devolvo, para a natureza, né? A natureza me dá tanta coisa, o que eu devolvo para a natureza? Qual é a minha relação com a natureza? E aí às vezes a gente vê, né, as pessoas reclamando porque tá chovendo, reclamando porque tá sol demais, isso vira até meme, né? Reclamando porque o tempo tá sol, tá frio, tá isso, tá aquilo, aquele outro. É a natureza. Então, começou a chover, agradece porque tá chovendo. Mesmo que você se molhe, você tem toalha para se secar, você tem tanta coisa, né? Às vezes você tá dentro do carro. Ah, mas porque parou a cidade, mas você tá dentro de um carro, né? Você tá num lugar confortável, você tá ouvindo a sua música. Não, você tá dentro do metrô, você tá em algum lugar, você tá protegido. Então, agradece a chuva. Nasceu o sol. Ai, o sol é muito quente, é muito calor, eu não gosto do sol. Eu não gosto do verão. A gente entende, a gente tem mesmo gostos e aversões. Mas agradece ao sol. O alimento que você come, a planta que você tem depende do sol. A gente depende do sol, nosso corpo precisa do sol para fazer vitamina, né? E a vitamina D, que é feita pelo sol, é essencial para a gente manter a nossa imunidade alta nesse momento de Covid. Então, de que forma eu me relaciono com tudo isso? Esfriou, não gosto de frio. Você pode dizer que não gosta de frio, mas o frio é necessário. Ou seja, a natureza precisa desse movimento. A nossa natureza também precisa desse movimento. Se alternar entre calor e frio, você precisa de tudo isso. Então, a gente vê que, e aqui eu tô falando, né, do momento da doença. Quando a gente tá na situação mais debilitada, na doença grave, é a mesma coisa. A gente tem que olhar muito para o corpo e entender o que a gente precisa. Eu via, e uma coisa muito incrível, que eu tinha uma necessidade muito grande de comer coentro. Pode parecer uma coisa louca para algumas pessoas que odeiam coentro, mas eu tinha assim uma fascinação pelo coentro. Também tinha perdido muito do meu paladar, né? Na época. Então, o paladar voltou bastante. Mas eu tinha uma necessidade absurda de coentro. Eu batia o coentro com tudo, no suco, na minha sopinha, tal. E eram maços e maços e maços e maços de coentro para lidar com esse desejo. Era um sabor que me agradava, o coentro e a cebola. E aí, então, depois de todo esse processo, né, de começar a melhorar um pouquinho, eu tive que iniciar tratamento. E o tratamento da radioterapia é um tratamento agressivo, invasivo, né? Ele queima. E os médicos, porque a região irradiada era toda aqui a região da cabeça e pescoço. Então, os médicos me passaram uma lista de medicamentos para dor. Eles falaram, você vai ter dor, né? Até engasguei agora, enrolei a língua. Você vai ter dor de cabeça muito intensa,
vai queimar sua pele, eles passam pomada para você usar e tudo mais. E aí, eu falei, bom, deixa eu ver o que eu posso fazer para lidar com isso, né? E aí, então, eu sempre parava, eu conversava mesmo com o meu corpo. Eu falava, poxa, eu cuido tanto de você, agora me diz aí, o que você vai precisar para passar bem por isso? Porque você vai passar por um chacoalhão, vai ser uma coisa complicada. O que você vai precisar? E aí, intuitivamente, veio a aloe vera. E aí, então, eu falei, bom, eu vou. E não podia fazer isso, né? Eu sempre que saía da sessão de radioterapia, eu passava aloe vera aqui na região do pescoço. E aí, eu nunca tive nenhuma dor de cabeça, eu nunca tive nenhuma queimadura de radioterapia, eu nunca tive uma sensação desagradável. Uma sensação desagradável durante a aplicação, uma única vez, uma experiência de 33, mas uma sensação meio de falta de ar, nada demais. E aí, depois de um bom tempo, eu passei a me consultar com um médico ortomolecular e eu contei para ele essa experiência e ele falou que o coentro é uma das coisas que mais tiram metais pesados do corpo. Olha que interessante, né? Em que o fato de eu ter usado realmente a babosa foi uma coisa bastante inteligente, porque ele falou que a babosa ela tem um componente que é muito parecido com um medicamento que eles usam, por exemplo, de uma quimioterapia, tanto que ele não acha que ela deve ser ingerida, a não ser um tipo específico lá de aloe vera. Ela não deve ser ingerida, mas que na pele ela é incrível. E realmente evita queimadura, tudo aquilo que a gente já sabe, né, por ter lido, por ter visto em Google e tudo mais. Então, essa conversa, né, com o corpo, sincera com o corpo, o que eu preciso? Às vezes a gente acha que o lado de fora sabe dizer para nós o que a gente precisa. Eu poderia ter confiado no médico, eu nunca nem comprei, eu guardei a receita, deixei comigo lá, falando, bom, vamos ver se um dia eu vou precisar. Essa receita foi rasgada, jogada fora, eu nunca precisei, nunca tive dor de cabeça. A gente confia que o médico é a pessoa que vai saber dizer para nós o que a gente precisa, né? O que é bom. E é claro, você confia, mandou fazer uma radioterapia, faz uma radioterapia. Acha que é adequado uma quimioterapia, faz a quimioterapia. Mas pergunta para você, né? Tenta entender o que você precisa. E essa sabedoria a gente tem. O nosso corpo mostra, através do desejo, do impulso, aquilo que é bom para nós. Às vezes essa atração é por alguma coisa que não faz bem para nós também, né? E aí você tem que saber reconhecer. Eu tenho uma natureza mega agitada. Então, pela minha natureza mega agitada, eu tenho uma inclinação a gostar muito de café, por exemplo, né? E aí, claro, o café ainda aumenta mais ainda essa agitação. Então, eu vejo essa atração da natureza, da minha natureza vibrando na mesma natureza do café, querendo tomar café. E aí, eu tiro o café da minha vida e coloco alguma coisa para equilibrar um pouquinho mais essa minha natureza agitada. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Se nós somos yogis, se nós somos praticantes, se nós somos professores, em qualquer nível que a gente esteja, se eu sou alguém só que tem aí um pequeno interesse por yoga, qualquer que seja a situação, a gente tem que estar muito consciente de que nós sabemos aquilo que é melhor para nós e confiar nisso, confiar demais nessa intuição, nessa sabedoria que é nossa. A gente vem armado para essa vida com tudo aquilo que a gente precisa. E a gente nunca passa por uma situação que não seja para a gente passar. Seja ela uma situação dolorosa, seja ela uma situação prazerosa, aquilo que você está recebendo, recebe da mesma forma. Da mesma forma é bem difícil. Mas tenta manter, se eu falando assim, parece que eu vou receber tudo com alegria. Não é receber com alegria. É tentar receber todas as coisas de forma a usar isso como algo para que você cresça como ser humano, né? Não ficar tentando evitar a dor, evitando o sofrimento
e só ficar apegado àquilo que é alegria e prazer. Isso é impossível. A vida é feita de altos e baixos. Então, galera, faltam 2 minutos aqui para terminar. Ninguém fez nenhuma pergunta, só fizeram comentários. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui comigo esse tempo todo. Fica, então, aqui como um resumão. O que a gente faz? É tão lindo, né? Porque quem conhece yoga fica nítido que o que a gente faz é yoga, né? Como que a gente faz para lidar com doenças graves? Primeira coisa, respira e não pira. Esse é o básico. Cuida, a respiração já vai fazer você lidar com as suas emoções, enxergar melhor as suas emoções. Abre mão de todas as coisas que você está carregando, se liberta de tudo aquilo que você está carregando nas suas costas. Perdoa o quanto antes, ama intensamente, faz tudo que você tem para fazer, como se você fosse morrer amanhã, porque pode acontecer. Isso é verdade, tá? Então, durante a doença, foca naquilo que tá bem, agradece aquilo que tá bem, não fica focado na dor, não fica focado no sofrimento. Isso é excelente. Olha para todo o resto e agradece todo o resto. Aquele pedacinho só é que não tá bem e tudo vai se resolver. Tenha metas, estabeleça metas para sair dessa situação, para lidar com essa situação. Se fortaleça, observa como que você se relaciona e, mais importante, dá amor para si mesmo. Isso não tem preço. Harion, galera, lindo dia para vocês, bom almoço. E comam, façam do seu alimento a sua meditação, comam agradecendo, em silêncio, com muita atenção. Faz esse teste agora, para cada garfada um agradecimento. E eu acho difícil que você faça isso e que você não comece a se emocionar. De falar, caramba, quanta bênção eu tenho na vida. Lindo. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho. Um lindo dia para vocês.